passar aqui rapidinho nos principais pontos da matéria. Como eu disse, é uma aula um pouco mais rápida. E a partir de quinta-feira, como nós já tínhamos conversado, vocês estão liberados, estão livres. Usem esse horário da aula nesta quinta-feira e na semana que vem para estudarem, lembrando, né, nossas... Eu sempre gosto de lembrar, já avisei várias vezes lá no nosso grupo, a nossa prova será no dia 7 de dezembro, né? Nós temos aí a nossa prova dia 7 de dezembro, a primeira chamada, e a segunda chamada, dia 9 de dezembro. Ambas pelo sistema prova fácil. A prova terá a estrutura da nossa primeira prova, ou seja, 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Uma prova mais simples do que aquela AV2 que nós fizemos no sistema colegiado. Tá? Eu retirei nulidades, eu acabei tirando a matéria de nulidades, então eu vou cobrar apenas decisões penais e aquela matéria toda de recursos e ações de impugnação que nós vimos. Sobre as decisões, o que é importante? A gente lembrar, né, aquela figura da ementatio L, o artigo 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Ou seja, se o fato for o mesmo, o juiz apenas estiver dando ao fato uma interpretação distinta, eu posso efetivamente condenar, não preciso ouvir a acusação, não preciso ouvir a defesa, e alterar a tipificação, porque o fato, aquele evento específico, permanece o mesmo. É diferente da figura da mutatio libelli que nós vimos no artigo 384, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração não contida na acusação. Veja, e nesse caso, a gente vai ter, efetivamente, uma situação diferente. Por quê? Porque aqui a gente vai verificar, vai perceber que, na verdade, o que houve foi uma situação distinta, uma situação na qual ou pela qual havia um determinado fato não conhecido na época da denúncia, esse fato não havia sido conhecido na época da denúncia, foi conhecido posteriormente, e exatamente por ser um fato novo, não conhecido, não pensado, acabou-se tendo essa nova necessidade de readequação. Lembra que eu falei para vocês várias vezes, na verdade mais de uma vez, que o fato no processo penal é a acusação. O fato representa a acusação. Então, um novo fato é uma nova acusação dentro dessa estrutura. Em relação aos recursos em espécie, né, o que é importante para a gente? Lembra dos principais recursos que nós vimos aqui. Falamos de protesto de recurso em sentido estrito e agravo de execução. Lembra daquelas lógicas que nós vimos, ou seja, o agravo de execução tem uma hipótese de cabimento mais ampla. Será cabível o agravo de execução em toda e qualquer decisão tomada pelo juízo do júri. Qualquer decisão que o juiz da execução tome. Então, o juiz da execução, lá durante a tramitação da execução penal, tomou uma decisão esta de determinar a progressão de regime, ou negar a progressão de regime, ou o que quer que seja, dentro desse contexto, se eu estou insatisfeito com aquela decisão do juiz da execução, o caminho é o agravo de execução. Agora, em relação ao recurso em sentido estrito, nós temos que fazer sempre aquelas 2 perguntas que nós já conversamos, né? A primeira, aquela decisão que eu quero atacar,
ela está no artigo 581? Sim, ela está no 581. Mas aí eu tenho que fazer sempre a segunda pergunta, né? Ela foi tomada pelo juízo do conhecimento ou foi tomada pelo juízo da execução? Ou seja, quem tomou aquela decisão foi o juiz do conhecimento ou foi o juízo da execução? Por quê? Porque se ela estiver prevista no artigo 581, mas eu verificar que quem tomou aquela decisão foi o juízo da execução, aí eu vou ter um outro tratamento, eu vou ter um tratamento distinto, diferenciado, que é usar o agravo de execução. Agora, se eu verifico que a decisão está tomada, está prevista, está descrita no artigo 581 e foi tomada pelo juízo do conhecimento, aí realmente é o caso da gente ter a utilização do recurso em sentido estrito. Então, lembra que eu tenho que ter esses dois elementos. Primeiro, a decisão ser tomada no âmbito da decisão tomada pelo juízo do conhecimento e ela está prevista efetivamente no artigo 581. Lembrando, né, sempre lembrando das características do artigo 581, que é aquela característica essencial de que eu tenho ali, dentro desse contexto, dentro desse cenário, uma estrutura, né, desenhada, edificada, construída a partir da possibilidade do juiz se retratar. Então, há a decisão, apresentei o recurso, a parte apresentou as contrarrazões, antes do juiz decidir se encaminha para o tribunal, ele vai efetivamente ter a chance, ter a oportunidade de se retratar, alterando aquela decisão. Fora isso, né, tirando isso, o que a gente vai ter? Lembrar do recurso de apelação. O recurso de apelação, ele tem efetivamente como estrutura essencial o uso para sentenças. As hipóteses de cabimento, elas estão presentes, né, dentro do espaço, efetivamente, dos artigos 416 e 593, né? A gente tem aí, dentro desse contexto, essa história concreta de que ou está no 416 ou está no 593. 416, cabe apelação da decisão de impronúncia e a decisão de absolvição sumária, lá no espectro do júri, e no 593 eu tenho aqueles três incisos. O primeiro, absolvição e condenação, o segundo, para aquelas decisões definitivas ou com força de definitiva, e o terceiro, no júri. Lembrando que quando a gente fala de apelação no júri, eu tenho uma lógica diferenciada, distinta, que é efetivamente a perspectiva concreta de termos uma lógica do limite que o tribunal pode ter. O tribunal só vai decidir dentro daqueles limites específicos, ou seja, diferente da apelação de um juiz ordinário, lá para o furto, roubo, estupro, que o tribunal pode enfrentar qualquer das matérias, mesmo que a parte não tenha apelado, no júri, só o que a parte impugnou é que o tribunal vai analisar e vai olhar. E lembrando que se no júri eu estiver falando que o defeito na decisão foi um defeito tomado pelos jurados, né, da decisão dos jurados, a gente vai ter aí, dentro desse contexto, uma situação bastante distinta, diferenciada, que é a estrutura de, ao reconhecer que os jurados erraram, o caminho será efetivamente a gente ter, dentro dessa perspectiva, uma possibilidade dos
jurados terem que decidir de novo a questão. Então, houve a condenação, jurados decidiram, jurados condenaram, eu entendo que eles erraram, recorri para o tribunal percebe que, de fato, há uma divergência muito grande entre a prova e a decisão do júri, o tribunal manda novo julgamento, manda novo júri, e aí a acusação continua, a defesa continua, são as mesmas provas, eu troco só aquelas 7 pessoas que são os jurados. Né? Vimos também um recurso especial extraordinário, né? Eles, no âmbito penal, têm o uso mais focado para aquelas situações onde eu tenha efetivamente a estrutura própria do ataque à Constituição ou à lei federal. Né? Então, no direito constitucional, a gente vai ver que o foco lá do recurso extraordinário é efetivamente situações penais onde eu tenha essa determinada atuação de inconstitucionalidade ou de ofensa direta à Constituição, no caso do recurso especial, ofensa direta à lei federal dentro desse cenário. Tá? Quanto às ações de impugnação, a gente falou de habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal, lembrando que o habeas corpus tem como foco a proteção à liberdade motora, desde que eu tenha ali uma ilegalidade, pode ser utilizado quando aquele indivíduo estiver preso ou no risco de ser preso. O mandado de segurança, vou utilizá-lo em situações onde eu perceba que já não há aí qualquer tipo de risco à liberdade, o direito de ir e vir ali localizado é de outra natureza, é um outro direito, que não a liberdade motora, que não esse direito de ir e vir. E temos, por fim, a revisão criminal, ela tem como característica principal, essencial, para que a gente possa sempre condicionar e lembrar, que a gente vai ter, dentro desse componente, a exigência de que aquela decisão tem que ter transitado em julgado, ou seja, a gente só vai utilizar a revisão criminal para situações em que haja e que exista o trânsito em julgado. Esses eram os pontos mais importantes de cada um desses temas. Lembrando, eu não vou cobrar nulidades, eu acabei excluindo nulidades do nosso conteúdo, deixa para a prova só decisões, especialmente essas questões aí de ementácio, imutácio, libelle, e as hipóteses específicas de cada um dos recursos. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Queridos, eu já fiz isso semana passada, mas eu queria de novo a todos vocês, a Ilson, Ana Beatriz, Ana Vitória, Anne, Beatriz, Bianca, Edmo, Elzio, Fernandinha, Guilherme, Leandra, Lívia, Lucas, Romo, Tainara, Tiago. Eu queria muito agradecer a todos vocês pela paciência. Eu sei que foi um semestre desafiador, é o 4º semestre que a gente tem aulas assim remotas, isso já leva a gente a um cansaço, a um desgaste, mas eu queria muito agradecer a todos vocês pela dedicação, pelo respeito, pela presença, né, por trazerem dúvidas. Para mim foi um semestre muito rico, eu não teria de forma alguma conseguido se não fosse com a dedicação, com a paciência de vocês. Tá? Então, assim, agradeço imensamente, lamento a gente não ter se encontrado, não ter sido um semestre presencial, mas tudo que a gente precisava ver, vimos, e vimos bem. Então, a gente vai precisar ter sempre essa lembrança de que aquilo que a gente viu bem. Então, assim, fica meu agradecimento. Aproveitem esses horários aí dessas aulas para estudarem para a prova. Qualquer dúvida, me mande lá pelo Zap, ou me mande pelo torpedo do Unifo Online, eu vou estar sempre atento, tá bom? Dia 7 temos a nossa prova, dia 9 a segunda chamada, preferencialmente façam a primeira chamada que é mais fácil, mas eu não queria encerrar esse semestre sem esse agradecimento muito, muito especial, muito sincero, de coração a todos vocês, literalmente a todos vocês que estão aqui, aqueles que vão assistir essa aula gravada depois, fica meu agradecimento de termos juntos vencido esse semestre, tá bom? Contem comigo no futuro para trabalhos de fim de curso, monografia,
Para mim vai ser sempre uma alegria estar à disposição de vocês, tá bom? Fiquem bem, repito, a partir de quinta-feira a gente